Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário, nesse dia tão especial a qual o Senhor nos deu, diante da sua bondade, diante da sua benignidade, diante da sua longanimidade, diante do seu amor. Que nós possamos viver esse dia como um presente de Deus, porque muitos estão numa UTI de um hospital, estão passando por situações de risco, mas você não, você vai estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. E isso é motivo de nós nos tornarmos alegres, de buscarmos a presença de Deus diariamente na nossa vida. E ainda na série Fruto do Espírito, do livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 23, nós já falamos do amor, nós já falamos do gozo, da paz, da longanimidade. E hoje nós vamos falar da benignidade de Deus, que é a sua generosidade, que é o que Deus tem para cada um de nós. O nosso Deus, ele é benigno. O nosso Deus, ele é benevolente. E Deus é a verdadeira fonte de amor para nossas vidas. Então, que nós possamos ser essas pessoas que têm o fruto do Espírito. E se nós não temos, que nós venhamos pedir para Deus, para que Ele venha acrescentar sobre as nossas vidas. Porque o nosso Deus, ele é benigno, o nosso Deus, ele é benevolente e ele é a verdadeira fonte de amor. Jesus é o maior exemplo de benevolência e gentileza. Porque o que é a benignidade? É a gentileza que nós temos que ter um para com os outros. Mesmo quando foi tratado mal, quando ele foi traído, quando ele foi açoitado, quando ele foi pendurado numa cruz, no madeiro, Jesus ele permaneceu manso e como um cordeiro. E Jesus ele venceu através do amor. E os seus atos de bondade e compaixão nos inspiram a sermos como ele foi. Porque Jesus ele se manteve na sua generosidade, na sua bondade, na sua benevolência, sendo benigno diante de meias situações. Jesus estava sendo açoitado, crucificado, cuspido, humilhado. Mas ainda assim a palavra de Deus diz que ele se manteve como um cordeiro. E ele é o maior exemplo, a maior expressão de benignidade que nós possamos seguir. E nós que fomos alcançados por esse amor, nós devemos agir com mansidão, com bondade, para que as outras pessoas também venham experimentar o amor de Deus através da nossa testemunho, através da nossa vida. Então Jesus ele nos deu esse direito, ele nos deu esse amor, a qual nós devemos agir com mansidão, com bondade, com benignidade, com longanimidade, para que as outras pessoas, através dos nossos testemunhos, elas também venham ter o discernimento e a compreensão, e através dos nossos testemunhos, elas também possam vir a experimentar aquilo que Deus tem preparado no coração de cada um de nós, para que nós possamos estar diante de um coração benigno. E a palavra de Deus hoje se encontra no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 2, quando ele diz assim, pela manhã cedo, tomou o templo e todo o povo vinha até com ele, assentavam a ensinar. E os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disse-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E a lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivesse o que acusar o próprio Senhor Jesus. Mas Jesus inclinou-se, escrevia com o dedo na areia, e com insistência perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar nela a pedra. E tornou a inclinar-se e escreveu na areia. Quando ouviram isso, resguardaram-se das suas consciências e saíram um por um, começando pelo mais velho até o mais moço. E ficou só Jesus e aquela mulher. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou. Então vais e não peque mais, não é? Então observe a generosidade de Deus. Os escribas, os fariseus queriam pegar Jesus para ter do que lhe acusar.
Mas o que acontece com Jesus? Jesus, com a sua bondade, com a sua generosidade, com a sua benevolência, Jesus, ele sempre está disposto, amado, a nos ensinar com um coração generoso. Porque o que é a benignidade? É o coração generoso de Deus sobre as nossas vidas. E que nós possamos hoje, amado, diante da presença de Deus, ter esse coração puro, ter essa generosidade, ter esse amor que vem de Deus, esse amor que excede todo entendimento, esse amor que traz a paz para o nosso coração, que nós possamos ser como Jesus foi, bondoso, generoso, caridoso. Observe que esses homens queriam acusar essa mulher, mas Deus usou da sua generosidade para com ela, e Jesus foi generoso com aquela mulher. Ele diz: olha, vai em paz, não peques mais, pois os teus pecados foram perdoados. Cadê os teus acusadores? Observe que Jesus, mesmo quando ele foi para aquela cruz, quando ele morreu crucificado, mesmo quando ele foi para ali, ele foi o maior exemplo de generosidade para nossas vidas, amado. Sabe outra pessoa que foi exemplo de generosidade, dessa bondade de Deus? José, lá no livro do Gênesis. Quando José, ele está ali diante dos seus irmãos, a palavra de Deus vem me dizer que José chorou tanto que até o rei ouviu o choro de José. Toda aquela cidade ouviu José chorando diante da presença dos seus irmãos. Eu creio que naquele momento passou tudo na cabeça de José: ser vendido como escravo, ser levado para uma terra que não era dele, por tudo que ele havia passado, prisão, acusação. Mas José, ele foi generoso, ele teve de benevolência para com seus irmãos. A palavra de Deus diz que José perdoou seus irmãos, e quando ele vê os seus irmãos, diz: olha, eu sou José, aqueles que vocês venderam como escravo, mas eis que o Senhor me enviou à frente para que a nossa família não viesse perecer, porque nós sabemos a história de José. José estava naquele período a qual o povo estava passando os 7 anos da vaca magra, a qual muitos estavam passando pela fome, pela pobreza, pela miséria. Mas eu quero te dizer, amado, que nós precisamos aprender perdoar, que nós precisamos aprender a ser generosos, como foi José, como foi Jesus, que mesmo na cruz, sabendo que aquele povo levou a crucificação, ele estava ali manso como cordeiro. Que essa mansidão, Remachuri canta, possa estar no nosso coração, que a gente venha saber perdoar, que a gente venha saber amar o próximo, que a gente saiba viver aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Amado, que o fruto do Espírito, cada um deles, possa estar em nós, para que nós possamos viver o que é bom, o que é perfeito, agradável de Deus. É inadmissível a gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador e os frutos não serem manifestos sobre as nossas vidas. Nós precisamos pedir para Deus cada um dos nossos frutos, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida em todas as nossas áreas, para que Deus, ele possa sim trazer para nós o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Amado, que a benevolência de Deus, que a bondade de Deus, que a generosidade de Deus, ela também possa estar no nosso coração, para que a gente possa fazer a vida de outros também serem testemunho, para que eles venham experimentar o Deus que nós experimentamos, um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que faz a nossa vida, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às aflições, um Deus que faz a gente glorificar, porque nós sabemos o Deus a qual nós temos crido, ao Deus a qual nós temos servido. Amado, que nós possamos ser o Barnabé, como foi para Paulo, porque quem tem um coração benevolente, ele é ponte, ele leva outras pessoas a Deus, que nós possamos, através do nosso testemunho, levar outras pessoas a Deus também, e cuidar com amor, cuidar com mansidão, cuidar com carinho, cuidar com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amado, peça para Deus os frutos do Espírito, para que nós possamos viver isso, para que nós possamos ter a consciência de quem somos e o que está à nossa disposição. O fruto do Espírito é para todo aquele que crê, para todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai nos dando diariamente aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para mim e para você, para a gente dar continuidade nessa vida a qual nós estamos aqui. O mundo, amado, jaz no maligno, e a gente precisa estar cheio da presença de Deus para que a gente venha vencer o dia mal, para que a gente possa vencer os problemas, para que a gente possa vivenciar as adversidades. Então, amado, que Deus nessa manhã, Ele venha acrescentar na tua vida, na minha vida, todo o fruto que é necessário para que a gente possa ser testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e que nós possamos buscar a presença de Deus, fazer o que José fez,
perdoar. Perdoar, por quê? Porque ele tinha um coração generoso, porque ele tinha um coração que era pura generosidade. Isso é fruto do Espírito. Isso é o que Deus quer trazer hoje para mim, para você, essa generosidade, que é capaz de ser generoso até com aqueles que estão sendo maus, com aqueles que estão nos chicoteando, com aqueles que estão nos crucificando, com aqueles que estão nos levando para a cruz, que foi o que fizeram com Jesus. E não vai ser diferente com nós, mas que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que a graça e o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. Que Deus hoje possa nos abençoar de uma forma sobrenatural e que Ele venha com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. Que a cura do meu irmão seja completa, que a cura, o milagre venha na vida do meu irmão, na vida da minha família, na vida da Luísa, na vida da Fátima hoje. Que Deus venha restaurando. Meu coração está tão em paz em relação ao meu irmão, que eu sei o que Deus está fazendo, eu sei o que Deus está tratando na vida dele e na vida da sua família. Eu tenho pedido oração e eu sei que o pior já passou, porque Deus já bradou a vitória e o milagre. É porque a Karina está pedindo oração aí para o meu irmão. E para quem não sabe, o meu irmão está hospitalizado, teve muito mal com essa praga aí que está assolando o mundo. Mas eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus, eu creio num Deus que cura, que é um Deus que restaura, um Deus que é um Deus de milagre, um Deus que é o Deus que excede todo o entendimento. Então, amado, que nós possamos ter o nosso coração benigno diante de Deus, que o nosso coração possa ser essas pessoas que levam a Deus através do nosso testemunho. E quando nós nos interessamos por algo que seja benevolente, que a gente possa levar para as outras pessoas. Um coração benigno, ele constrói pontes. É isso, ele constrói pontes. Foi o que aconteceu no livro de Gálatas com Paulo. Quando ele vai para aquele lugar, ele fica ali por um bom tempo, evangelizando, cuidando, levando a palavra de Deus para outras pessoas. Um coração benigno, ele perdoa, ele esquece, como foi o coração de José. Ele esqueceu o que os seus irmãos haviam feito com ele. Então, amado, se você tem essa generosidade, se você deseja ter esse fruto do Espírito, ter um coração benigno, que reparte com ternura, que é um coração benigno que desfruta da vida com Deus e é superior a qualquer coisa que venha nos afastar da presença de Deus, a qualquer coisa que venha fazer o nosso coração entristecer. Jesus poderia muito bem ter dito para o Pai: Pai, eu não vou morrer nessa cruz, olha esse povo aí me apedrejando, o mesmo povo que comeu do pão que eu multipliquei, o mesmo povo que acompanhava, a multidão que me acompanhava, a mesma multidão que recebeu a cura, que recebeu o milagre, que recebeu a palavra, a mesma multidão que comeu dos pães multiplicados, é o mesmo povo agora que está mandando eu ser crucificado. Ah, Pai, não vale a pena morrer por essas pessoas, não. Deus, ele teve um filho generoso que veio para cumprir o seu propósito, para que eu e você viéssemos ter o direito da vida eterna. A mensagem de Jesus é o ponto crucial da palavra de Deus. Jesus, ele veio como o principal, ele veio para nos ensinar a perdoar, a amar, a ter a fidelidade, a ter a generosidade, a ter a bondade. Ele veio para nos ensinar o evangelho, o caminho que nos leva a Deus e que nos traz a benevolência de Deus. Que esse fruto ele possa estar no nosso coração e que Deus venha nos abençoar grandemente nessa manhã. Que nós possamos orar agora, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo esse pão diário, de cada pessoa que tem acompanhado essas palavras diárias. Nós estamos numa série dos frutos do Espírito e que o fruto do Espírito ele possa ser acrescentado na minha vida e na tua vida, porque é inadmissível a gente dizer que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e não demonstrarmos um testemunho aonde os frutos do Espírito fazem parte da nossa vida. Somos seres humanos sim, falhos, pecadores, como aquela mulher a qual foi acusada, a qual seria apedrejada, mas o Senhor falou: quem não tem pecado, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Use de generosidade para aqueles que estão te ofendendo, use de generosidade para aqueles que estão te humilhando, use de generosidade sem acusação, sem condenação, porque eu tenho uma frase que eu costumo falar: aquele que poderia nos condenar, ele veio para nos
justificar. Então, amado, não seja você que vai condenar alguém ou acusar ninguém. Não empreste os seus pensamentos nem a sua boca para o diabo para acusar, para condenar ninguém. Jesus, ele veio para dar vida e vida eterna. Jesus veio para transformar a nossa vida, para nos dar uma mente renovada, uma mente tratada, transformada, cheia da presença, da unção, do poder e autoridade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E que nós possamos hoje, Rebachuri canta, tomar posse disso. Que nós possamos hoje ter uma vida cheia da graça, da unção, do poder de Deus, que transforma a nossa vida e nos faz ser generosos, que nos faz amar o próximo, que nos faz ser longânimo, que nos faz ter paciência, que nos faz ter paz em meio à guerra, porque o Senhor é a paz que excede todo entendimento. Então receba nessa manhã, receba esse fruto da longanimidade, que a benignidade de Deus, que a generosidade de Deus, declara isso nessa live, que a generosidade de Deus esteja sobre a minha vida. Compartilha, declara isso, que a generosidade de Deus esteja sobre a minha vida. Declara isso, amado, declara, porque quando nós declaramos, nós decretamos que somos benignos, nós decretamos ter um coração que constrói pontes. E o que é construir pontes? É levar outras pessoas a Deus, é levar outras pessoas ao caminho da verdade, é levar outras pessoas através da nossa generosidade, amar o próximo, fazer as pessoas ver o nosso testemunho e conhecerem a Deus verdadeiramente. Que nós possamos hoje ter um dia de bênção, um dia de paz. Que Deus abençoe a Virgínia, a Karina, minha irmã, a Jaqueline, a Nara, a Lu, que já está aí. Logo mais a gente vai ter culto. Que Deus venha nos abençoar grandemente, que a graça e o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai santo, Deus de poder, nós terminamos agora mais um momento de oração de pão diário. Abençoa a vida desse irmão, dessa irmã, que a generosidade de Deus esteja sobre as nossas vidas e que nós sejamos alcançados pela generosidade dele em cura, libertação, salvação, milagre. Pai, eu creio que tu já fez a obra na vida do meu irmão, que ele só está ali para se recuperar, assim como a Luísa, mas o milagre, Senhor, é teu, a obra é tua, e que tu possa tratar não só o físico dele, não só a matéria, mas que tu venha atrapalhar no oculto e no profundo, no espiritual, porque, Pai, independente de crédulo, de religião, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há o caminho que nos leva para a vida eterna. É necessário que todos nós venhamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos ser testemunhos vivos daquilo que Deus fez e vai fazer na vida de cada um de nós. Nos dá um dia de paz, um dia de vitória, um dia de milagre. Entra com a provisão, entra com a cura, entra com a libertação, entra com a salvação nesse lar, nessa casa, nessa família, não importa o dia, a hora, o momento, Pai, que essas pessoas vão estar assistindo, mas que a Ruth receba a cura, que todos nós venhamos receber o milagre e que Jesus possa trabalhar nas nossas vidas e que nós possamos ser generosos, que nós possamos ter o amor, que nós possamos ter a paciência, a paz, a longanimidade, a bondade e os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. Fica conosco, Pai, nos dá um dia de paz, que a tua graça e o teu poder seja em cada um de nós, pois é o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um dia abençoado, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com pão diário e mais o fruto do Espírito. Amanhã vai ser 6 horas da manhã o pão diário. Não falte, não perca essa série, porque cada dia que a gente está recebendo o fruto do Espírito é Deus trabalhando no nosso ser, na nossa vida e acrescentando da sua bondade, da sua generosidade em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e fique em paz. Amém. Glória a Deus.